Ainda na declaração, né, que está na entrevista aos Pingos nos Is, o Bebiano falou que o Carlos até atua, né, com a seguinte estratégia, com o método de usar outros perfis para destruir, segundo ele, né, no próprio Bebiano, reputações aí, né? Aparentemente motivo torpe, né? Levou a essa crise do governo por o que os militares tanto reclamam do que seria uma desarticulação nesse governo. Inclusive, eu digo isso pensando e lembrando uma outra frase contida na entrevista do Bebiano, que fazia até menção à oposição. Falou, a oposição não age dessa forma, a oposição age de uma forma articulada e unida e não solta esse fogo amigo, né? Eu interpreto que ele quis dizer isso, né? Quando diz que o PT não ataca o PSOL, ou o PSOL ataca o PCdoB, quer dizer, qual a avaliação que você faz dessa crise aí surgida, como eu disse, de uma conversa que, como a gente brinca aqui, parece uma conversa de quinta série, né? É difícil fazer uma análise sobre um fenômeno tão bizarro, né? Uma crise gestada na mídia, uma crise gestada na mídia a partir de um mal-entendido nas conversas aí entre ministro e presidente. Eu queria fazer um comentário mais de cunho psicológico e até social, porque eu acho possível a gente extrair Você não vai falar da macumba psicológica. Não. Que o próprio Bebiano falou, que o Carlos, aí para o Eu tô ouvinte... tentando entender até agora o que Carlos age. é assustador, mas eu ainda não entendi o que só você para o quer dizer. espectador que está nos assistindo, o ouvinte que nos acompanha, que pode não ter visto essa entrevista, ele usou essa expressão, Bebiano, que Carlos Bolsonaro teria feito uma macumba psicológica com o pai. E que resultou nessa reação intempestiva, digamos, do aqui não do vai, Vai Bolsonaro. ter manipulação no fim das contas, aqui né? não quer, Quis colocar uma sugestão ali. Aqui não vai ter macumba nenhuma, é só um comentário de cunho psicológico mesmo, porque eu acho que é possível nós extrairmos aí para as nossas vidas mesmo uma lição. Sabe aquela expressão da sabedoria popular que fala o seguinte: você quer ser feliz ou ter razão? Né? Eu sempre achei isso muito interessante porque coloca a felicidade e a racionalidade em polos opostos, mas é uma situação muito comum, especialmente em relacionamento, certo? A sensação que eu tive é que o Bebiano quer provar para Deus, pro presidente e pro mundo que ele, abre aspas, tem razão. Então, que ele não mentiu em relação aos áudios, às conversas com o Bolsonaro. E 2, que ele é um patriota leal ao seu capitão. Acontece que, querendo comprovar que ele agiu de forma ética e moral, né, ele transgrediu a ética e a moral ao vazar os áudios do presidente. E antes que se faça aqui a crítica óbvia, mas espera aí, o Carlos Bolsonaro vazou o áudio do presidente, né, antes. Olha a grande diferença aqui. Primeiro, obviamente foi com o consentimento do próprio presidente da República que retuitou a mensagem. Segundo, a família Bolsonaro vaza um áudio do próprio Bolsonaro. O que o ex-ministro Bebiano fez foi vazar um áudio de terceiro, certo? Do seu interlocutor, numa mensagem privada. E qual que é a agravante dessa situação? É que o interlocutor era justamente o presidente da República Federativa do Brasil. Isso é muito sério. Inclusive, se você considerar os assuntos que foram expostos, né, numa das situações, o Bolsonaro fala sobre estratégia de alocação de recursos para a região norte. Na outra, ele faz um comentário sobre a visão política pessoal dele em relação à Rede Globo, que é a maior emissora do Brasil, né? Então, são questões sensíveis. Na minha avaliação, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, isso é inadmissível. Até porque a prova que ele queria de que houve essas interações, ela era possível sem a divulgação do conteúdo. Bastava um print. Ou, para ser preciosista, podia ser encomendado um laudo mostrando que houve de fato interação entre os números. E outra coisa, de que adianta divulgar essa mensagem de teor privado, uma vez que o cara já estava exonerado? Para usar outro clichê, Inês já era morta. Eu quero só que o ouvinte da PAN faça o seguinte exercício para a gente visualizar a gravidade dessa situação. Como você se sentiria se fossem vazadas mensagens de cunho pessoal, com opiniões e críticas pessoais suas, no seu ambiente de trabalho?
o ambiente de trabalho do presidente da República é a arena pública. Então, assim, antes de ser uma crise, foi um grande mal-entendido. Para o Bibiano, falar com o presidente por WhatsApp configura, sim, uma conversa. Para o presidente não houve conversa, muito menos em relação ao escândalo do Laranjal do PSL. Então, retornando aí para o começo do comentário e para aquela frase famosa, você quer ser feliz ou ter razão? O Bibiano, ele sai dessa história sem ter razão e infeliz. E, na minha opinião, ele deveria ter aproveitado a saída honrosa oferecida pelo presidente da República naquele vídeo de agradecimento que a gente falou que foi protocolar, mas que foi um gesto formal de despedida pela porta da frente e não pela porta dos fundos.